a sua voz me leva, palavra, olhar antes de partir, uma promessa fiz, aleluia. Não nos deixarei convosco, eu vou até o fim na multidão, e na multidão dos povos, de muitos eu te escolhi, para entrares numa terra onde não tem fim. A promessa Abraão me seguir, sua graça me alcançou, e hoje posso ver a Cristo manifesto, levando de volta para o céu. A promessa Abraão me seguiu, sua graça me alcançou, e hoje posso ver a Cristo manifesto, me levando de volta para o céu, de onde vim, pra Ele vou. Aleluia, obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que os irmãos chegaram bem. Amém. Amém. Hoje nós vamos descer as águas, o irmão Antônio e a irmã Leoceles têm recebido a palavra, estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo nessa hora. Que Deus possa dar uma experiência a mais profunda para eles. Amém. Amém. Com essa revelação de Jesus Cristo, eu pedi para os irmãos viessem um pouco mais à frente, irmão Ricardo, por favor. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer, Pai, a oportunidade que o Senhor nos dá para nos ajuntarmos mais uma vez na beira desse rio, onde tantas vezes já fizemos isso, Pai, buscando Tua face, buscando Tua presença. Amém. O Senhor sempre nos preparou esse lugar para que nós pudéssemos, Senhor, eu creio que esse rio estava predestinado com nossas vidas. Amém. Nós olhamos pela Bíblia e vemos tantos rios nomeados e homens tiveram experiência com eles, como o Jordão e tantos outros, Pai. Mas, Senhor, esse aqui o Senhor nos predestinou junto conosco neste lugar, onde tivéssemos um rio, um lugar ao lado, Senhor, a natureza, e Senhor, como um testemunho, essas montanhas, onde nós pudéssemos, Senhor, descer as águas, pessoas evangelizadas que desejam receber o batismo em nome de Jesus, desejam receber a experiência cristã, o batismo com o Espírito Santo. E vemos que esse rio está ligado à palavra, está ligado às nossas vidas, está ligado com essa igreja aqui, onde o Senhor tem operado através do ministério do Filho do Homem. Queremos te agradecer, Pai, e que o Senhor nessa tarde venha nos abençoar, venha nos enriquecer com Tua graça, com Tua presença, com a Tua face, Senhor, para que possamos ter um bom culto e o Espírito Santo nos guiando para toda a verdade, tirando dúvida e colocando fé aos nossos corações. O Senhor venha dar um bom tempo, Senhor, ao irmão Antônio e à irmã Leoceles, e cada irmão aqui, Senhor, com essa experiência cristã. Obrigado, oramos, agradecidos a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos cantar mais um? Há um precioso manancial onde Jesus Cristo está chamando a Deus. Um precioso manancial onde Jesus Cristo está chamando a beber, mas há almas para salvar, mas há almas para salvar e muitos têm que caminhar
hora chega no trono do Cordeiro, no trono do Cordeiro de meu Deus. Tem um rio de água da vida, um rio de água da vida para ti. Mais uma vez, no trono do Cordeiro, no trono do Cordeiro de meu Deus. Tem um rio de água da vida para ti. Então venha beber, vem. Venha beber, venha beber, que é para ti. Venha beber. Venha beber, venha beber, que é para ti. Cidade de Deus, cidade de Deus. Portas de pérolas, que jamais se fecharão. Lá não haverá prantos nem tristeza, pois toda lágrima, meu Senhor enxugará no trono do Cordeiro, no trono do Cordeiro de meu Deus. Um rio de água da vida para ti, no trono do Cordeiro de meu Deus. Um rio de água da vida para ti. Venha beber. Venha beber. Venha beber, que é para ti. Venha beber. Venha beber. Venha beber, que é para ti. Mais uma vez, cidade de Deus, portas de pérola, que jamais se fecharão. Lá não haverá pranto, lá não haverá pranto nem tristeza, pois toda lágrima, meu Senhor enxugará no trono do Cordeiro de meu Deus. Tem, aleluia, um rio de água da vida para ti, no trono do Cordeiro de meu Deus. Tem um rio de água da vida, um rio de água da vida para ti. Venha beber, que é para ti. Venha beber. Venha beber, que é para ti. Venha beber, que é para ti. Venha beber, que é para ti. Mais uma vez, venha beber. Venha beber, que é para ti. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado. Aleluia. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o livro de Marcos, São Marcos. Nós tomarmos uma escritura, vai termos um tempo de meditação nessa oportunidade. É uma escritura após a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos ver que cada escritura que foi dada pelo Espírito Santo referente ao batismo está localizada após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é algo notório, porque sabemos que enquanto o Cordeiro não fosse levantado, o batismo não seria estabelecido. Nós vemos João Batista batizando pessoas e mergulhando elas no Rio Jordão, e ele as batizava para o arrependimento.
mas ele não citava nenhum nome, algum título, nada. Porque ele só estava chamando o povo, porque ele era o mensageiro, o anjo que viria na frente, aquele que percursaria a primeira vinda de Cristo. Ele estava chamando o povo a um arrependimento, mas ele não tinha nenhum nome redentivo para levar as pessoas às águas, porque o Cordeiro não tinha sido apresentado ainda, não tinha sido morto, para que a vida do Cordeiro pudesse ser solta sobre a vida dos homens. Mas nós vamos ver que depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, cada ordem batismal está após essa sequência, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque agora essa ordem já podia ser dada, porque o Espírito ia ser solto sobre a vida das pessoas, e o nome já tinha sido dado. Amém. O nome redentivo de Cristo já tinha sido revelado, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora as pessoas, a família de Deus podia ser chamada, e ser chamada pelo seu nome. Amém. E através desse nome, ela receberia redenção, libertação, conversão. E através deste nome, os enfermos seriam curados, os paralíticos andariam. E acima de tudo, haveria um poder de redenção, não só para a cura do corpo, mas também para a libertação de nossas almas. Através do arrependimento. Porque até ali, eles estavam embaixo de um cordeiro animal, nós sabemos disso. E nós vimos que esse batismo se perdeu através das eras. Isso foi roubado das pessoas. Isso foi selado no concílio de Nicéia, com uma pedra sobre isso, como foi colocada uma pedra sobre o túmulo do cordeiro. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém. Mas nós vemos que agora o anjo forte desceu mais uma vez e colocou os seus pés e rompeu esse selo. Amém. Selo de títulos, de trindade e tudo mais. E veio e nos trouxe de volta o nome redentivo do Senhor. Amém. Para o arrependimento, não só para a cura, mas para o arrependimento, para a salvação, para o batismo com o Espírito Santo. Amém. E isso nos é magnífico, isso para nós é notório, Amém. isso para nós é precioso, porque a revelação de Jesus Cristo está de Gênesis a Apocalipse, em cada versículo. E nós sabemos que a igreja dele está atada a ele. A igreja está atada ao nome. Não tem como uma mulher casada não estar atada ao nome do marido. E agora ele veio para casar, ele não é mais um homem solteiro. Ele veio para casar, ele veio para redimir uma mulher caída no casamento e levá-la no arrebatamento, deixá-la totalmente sem culpa. Porque nós sabemos que o poder do seu sangue veio para o casamento do Cordeiro nesta hora, para trazer uma libertação, para levantar uma igreja que estava caída, para levantar os descendentes vivos de Adão que estavam caídos. E o segundo Adão agora, nesse tempo do fim, na abertura do livro, formou um povo, levantou um povo do pó, do monturo, da lama. Nós estávamos presos em delitos e pecados no meio do sistema, estávamos atados a nomes blasfemos, nomes de sistemas, mas ele nos ressuscitou. Por sua graça somos salvos. E ele nos tirou dos nomes blasfemos e nos trouxe para o seu nome, para uma vida em Cristo, para nos atar à vida dele, ao sangue dele. Por isso que nós vamos ver que cada ordem de batismo foi dado somente após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós vemos aqui em Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui é o último capítulo de Marcos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui caberia duas perguntas que não calam. Uma pessoa, para se salvar, ela tem que ser batizada? A própria leitura já explica. Sim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas qual a outra pergunta que não cala? Qual o verdadeiro batismo bíblico? Nós vamos ver que nesse tempo do fim, quando Malaquias 4 chega, e é uma promessa de restauração completa de todas as coisas, que ele converteria o coração dos filhos à fé dos pais, nos voltaria aos atos dos apóstolos, aos atos do Espírito Santo. E ele trouxe uma restauração completa de todas as coisas. Quando ele chega à terra, uma das maiores confusões que estava sobre a terra, qual que era? Dons espirituais e questão de batismo nas águas. As denominações carregando o batismo trino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as pessoas sendo mergulhadas nas águas, outros somente aspergidos com água na cabeça. Mas você vai ver que
o diabo não estava nervoso com nada. Com respeito, veja, ele não estava preocupado se alguém usava o nome de Jesus para expulsar demônios. Ele não estava preocupado se alguém usava o nome de Jesus para curar os enfermos. Ele não estava preocupado, ele não está preocupado com isso hoje. Nós vemos espíritos sedutores usando isso hoje. Mas o que ele não queria? Ele não queria que as pessoas se arrependessem e descessem as águas em nome de Jesus Cristo. Porque se isso acontecesse, se isso acontece, há perdão de pecados. Há perdão de pecados. É quando aqueles velhos pecados, perante o arrependimento da pessoa, são jogados no mar do esquecimento. A pessoa agora, ela tomando isso. Por isso que ele não estava preocupado em usar o nome de Jesus para cura, para expulsar demônios. Não tinha problema. As pessoas eram curadas aqui e enfermas ali. Ou o demônio saía aqui e entrava ali. Mas quando a pessoa se arrepende e ela desce as águas em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, então ela tem direito ao Espírito Santo. Ela tem direito ao batismo com o Espírito Santo. Ela tem direito ao perdão de pecados. E nós sabemos que somente esse batismo, que está no livro de Atos dos Apóstolos, ao qual não tem amém, estaria sendo restaurado para o meio da igreja mais uma vez, trazendo isso para o povo de Deus. Por isso que Malaquias 4, ele viria para restaurar todas as coisas, um tempo de restauração. Nós somos o resultado disso. Nós não nos gabamos e nos jactanciamos disso, não. Nós sabemos que nós somos graça dos pés à cabeça, mas nós temos que pregar, nós temos que falar essas coisas, nós temos que reprofetizar essas coisas, porque a igreja é que gera filhos. Nós sabemos que o que gera filhos, ovelha gera ovelhas. E é dentro desse casamento do Cordeiro com a igreja que ele traz os seus filhos à vida nesta hora. Então, ele fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu quero ir para outra escritura com vocês, em Lucas capítulo 24, rapidamente. Lucas capítulo 24, também após a morte e ressurreição do Senhor. Lucas 24. Essa escritura aqui é no caminho de Emaús, quando os discípulos estavam andando e Jesus aparece ressurreto no caminho de Emaús. E eles não o reconheceram. E ele começa a citar as escrituras para que eles pudessem reconhecê-lo através do cumprimento das escrituras. Como que sabemos que é o Senhor no campo? Como que sabemos que é o Senhor caminhando com a igreja? O que aconteceu para que entendamos isso? Por que saímos da confusão religiosa? Não fomos enganados por espíritos sedutores? Não fomos enganados pelo anticristo? Não ficamos atados a nomes blasfemos? Porque a escritura foi aberta. Não apenas aberta, mas também ela foi vivificada. O nosso entendimento foi aberto. Porque aqui em Lucas 24, Jesus não apenas abriu as escrituras, mas ele também abriu o entendimento. E mandou que eles esperassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. É verdade. Eu estava falando isso no último culto aqui com a igreja, no domingo, no sábado, se eu não estou enganado, sábado passado. Que eles tiveram a Bíblia aberta, tiveram o entendimento aberto, mas isso ainda não era tudo. É verdade. Eles tinham que ir para Jerusalém e esperar até que a dinâmica descesse sobre a vida das pessoas. Porque a pessoa ela pode ouvir o Evangelho, ela pode ouvir sobre o seu comportamento, qual é o comportamento cristão, qual é a forma cristã, o homem, a mulher e tudo mais. E ela pode saber isso, as escrituras, e conhecer, mas enquanto a dinâmica não descer sobre a vida dela, ela nunca vai poder viver aquilo, viver pela palavra, obedecer a palavra. E nós sabemos que isso não acontece por força e violência. Isso tem que ser pelo Espírito Santo. Isso tem que ser pelo Espírito de Deus. Então, observe. No verso 31, as escrituras falam, de Lucas 24, fala assim, e abriram-lhes os olhos e compreenderam, veja, e abriram-se-lhe, perdão, irmãos, e abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Eu estou lendo 31 e 32. Aqui ele abriu as escrituras, falou: olha, está escrito aqui que eu iria ressuscitar. Os salmos falaram disso, Isaías falou, e todos os profetas falaram de mim.
eu sou o Messias prometido que havia de vir. Verdade. Então, você vai ver que aquilo foi um choque para eles, porque ele estava de outra forma. Verdade. Ele não estava mais com a aparência de um homem de 50 anos já velho, Verdade. mas ele estava numa forma jovem. Amém. Porque quem não conhece uma pessoa, quem esquece da face de uma pessoa morta há 3 dias. Verdade, Senhor. Meu pai faz 20 anos que ele faleceu, mais de 20, eu não esqueço sua face. Mas aqui eles não reconheceram porque ele veio de outra forma. É verdade, Senhor. Mas quando chega no verso 45 do mesmo capítulo, Amém. vocês conhecem as escrituras? Amém. E então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Amém? Amém. E em seu nome se pregasse o arrependimento. Em nome de quem? Em nome do Cristo. Qual o nome? Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Por onde que isso ia começar? Em Jerusalém. Amém. Isso nos dá um ponto de referência. Amém. Isso nos dá um local geográfico. Sim. Ok? Muito bem. E em toda, veja, e dessas coisas sois testemunhas. E eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, veja, abriu a escritura, abriu o entendimento, mas isso não era tudo. É verdade. Não basta ter a escritura somente aqui, ou ter um conhecimento, ou conhecer parágrafos, ou capítulos. Tem que ter uma vivificação do alto. É verdade. Porque aquele que deu a palavra, aquele que guia para a palavra, é o que vem morar dentro de você para você viver a palavra. Amém. Por isso que não é uma regra de igreja, ou nem por força e nem por violência, disse Zacarias a Zorobabel. Disse o Espírito Santo a Zacarias, dirigindo-se a Zorobabel quando ele vai construir o templo. Mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém. Então, você vai ver que ele dá um ponto geográfico, dá um lugar que isso iria iniciar. E isso aconteceu aonde? Em Jerusalém. Amém. Vamos a Atos capítulo 2, eu quero concluir com isso aqui. Atos capítulo 2. Graças a Deus. Glória a Deus. Quando chega em Atos capítulo 2, o verso 1 em diante, todos nós sabemos que aqui está a descida do Espírito Santo. Era disso que Jesus estava falando em São Lucas 24. Ide para Jerusalém e esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Então, nós vamos ver que se Deus nos dá imediatamente a promessa, É verdade. nós nos tornaríamos a impaciência em pessoa. Verdade. Porque um pai que corre e dá logo as coisas para o seu filho, ele não está treinando aquela criança, ele está tornando um super impaciente. Mas nós vamos ver que Deus deu a promessa para Abraão, e ele esperou 25 anos por aquela promessa. É verdade. Estão lembrados disso? Amém. E Deus o provou em cima da promessa. Sim. Depois que ele deu a promessa, Deus ainda pede o filho. Então nós temos que observar essas coisas. E Deus manda eles esperar. E eles vão para Jerusalém. E eles têm que esperar 10 dias. E nós vamos ver que nem todos que viram a ressurreição estiveram lá esperando. Os que viram a ressurreição eram 500 irmãos. Mas lá no cenáculo alto para receber o Espírito Santo só era quase 120. Não era 120, era quase. Onde é que estavam os outros? Os outros não tiveram paciência para esperar. Não tiveram paciência para esperar o tempo de Deus, o momento de Deus, a maneira de Deus trabalhar. Porque muitas vezes a maneira de Deus trabalhar parece loucura para os homens. Porque Deus escolhe a loucura da pregação para salvar o homem. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Agora, quando chega em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Desce sobre os 120 nos cenáculos, no cenáculo alto. E nós sabemos que quando ele desce, eles recebem o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo. E ali havia 15 nações, ali, judeus nascidos em outras nações. E eles tinham vindo para a festa do Pentecostes. Estão lembrados disso? Amém. E eles viram o Espírito Santo descer e falar nas suas próprias línguas. O grego ouvia, Pedro falava em hebraico. O grego ouvia no seu ouvido, em grego.
o egípcio em egípcio, Verdade. o babilônico em babilônico. Glória a Deus. Não é isso? Cada uma daquela nação, eles não sabiam falar hebraico, porque eles eram judeus nascidos em nações estrangeiras, em terras gentílicas. Mas quando o Espírito Santo começou a falar, você vai ver por quê. Por quê? Porque havia tantas pessoas ali, judeus nascidos em outras nações, com nascimento gentios, mas eram descendentes de judeus. Porque a promessa desde o começo já tinha sido dada: irei para outras nações. Verdade. Você vai ver que os únicos nascidos ali eram os 12, que a Bíblia registra ali. Mas os que estavam ali pertenciam a umas 15 nações, eram judeus, mas tinham nascimento gentios. Isso já estava indicando para onde que o Espírito Santo estaria indo. Amém. Porque começando em Jerusalém, indo por todas as nações. Amém. E isso culminaria. Hoje nós estamos culminando o assunto. Amém. Porque nós vamos ver que era para todos que estavam longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém. Então ali houve um grande trabalho do Espírito Santo. Já estava profetizado em João 2:28. Então em Atos 2 o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce, eles ficam maravilhados com o que estava acontecendo ali. Coisa tremenda é quando o Espírito Santo começa a trabalhar e ele começa a revelar a palavra no teu ouvido. Amém. E você começa a entender a linguagem do Espírito. Amém. Porque muitas pessoas não conseguem entender. Porque tem profecias para isso. Verdade. Ouvindo não ouvirão, vendo não verão, para que eu não os salve e não os cure. Mas ele falou: quem tem ouvido também, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Numa hora como essa, não convém ter ouvidos naturais. Numa hora como essa, tem que ter ouvidos espirituais ungidos pelo Espírito Santo. Porque o mesmo evangelho que você ouviu, que te converteu, outras pessoas ouviram. E não causou resultado nelas. Verdade. Mas como que você ouviu? Você ouviu ungido pelo Espírito Santo. Porque se ele não ungir para ouvir, não tem como nós atentarmos para o que está sendo falado. Verdade. Então, você vai ver que quando Pedro vai explicar o que estava acontecendo e mostrar que eles não estavam bêbados, que era uma profecia acontecendo, então ele começa a falar de uma única pessoa, da revelação de Jesus Cristo. Amém. E mostra a sua ressurreição, que aquele Jesus que tinha andado com eles, que os fariseus tinham matado, agora estava ressuscitado. E a vida dele estava neles, Amém. em forma de espírito. E ele estava sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, agora na vida deles. Amém. Antes era Jesus com eles. Ali em Atos 2, após a descida do Espírito Santo, era Jesus neles. Agora era onde Deus queria estar. Aonde Deus queria estar, porque sacrifícios e ofertas não quiseste, disse ele, mas corpo me preparaste. Amém. Ele tem vindo a nós, trabalhado conosco em justificação, em santificação, para então descer e possuir nossos corpos. Porque o diabo tem corpo sobrando nesta hora. Mas quem pode ser templo do Espírito Santo? Quem pode entrar em ordem com a palavra, para ceder o seu corpo para o Senhor usar? Somente uma igreja que o ama, somente uma igreja que tem sido lavada com a lavagem de água pela palavra. Você pode entender isso nesta hora? E essa restauração de todas as coisas veio a nós. E quando chega em Atos, vejam, 2:36, Pedro fala assim, o homem da chave, ele fala assim, ó: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Lá em Mateus 28, Jesus tinha dado uma ordem que confundiu a mente das pessoas, por eles não lerem as escrituras da forma correta. Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome singular do Pai, do Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele mandou usar o nome. E as pessoas confundiram, olhando para o título Pai, Filho e Espírito Santo, pensando que isso é nome. Mas Jesus mandou usar o nome do Pai, o nome, veja, do Filho e do Espírito Santo. Ele nunca falou batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas ele falou batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estariam, vejam, revelando-se num único nome. Amém. Quando chega no verso 36, Pedro fala: este Jesus, a quem vós crucificastes, esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Como o Pai, ele é o Senhor. Como o Filho, ele se manifestou como Jesus Cristo, Deus encarna. O Cristo é o Espírito Santo. Amém. E agora, Pedro estava mostrando a revelação de Jesus Cristo. E mostrando qual era o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se Pai é nome, tem vários aqui que têm o mesmo nome. Se Filho é nome, nós todos temos o mesmo nome. O Espírito Santo mostra a qualidade do Espírito, é santo. Mas qual é o nome? Vejam. Então, esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, veja, em nome de Jesus Cristo. Vejam, para perdão dos pecados, e recebereis o dom, veja, do Espírito Santo. Não os dom, plural, mas o dom, singular. Então, o único batismo bíblico, Amém. o único batismo verdadeiro, porque fizemos duas perguntas lá em Marcos. É necessário para se salvar, se batizar? Sim. Mas qual é o único batismo bíblico verdadeiro? É esse aqui. Amém. Depois que o Espírito Santo desceu e guiou para a verdade, porque Jesus tinha falado que o Espírito Santo faria isso. Amém. Ele viria e nos guiaria para toda a verdade. Amém. Ok? Então, como não ser enganado pela uma mentira? É simples, conheça a verdade. Amém. Se você conhece a verdade, quando a mentira vem, você sabe que aquilo é mentira. Quando você conhece a verdade, então pode vir a mentira pintada de tudo quanto é jeito. Você sabe que aquilo é mentira. Porque para isso acontecer, o Espírito Santo tem que te guiar para a verdade. Amém. Amém? Então, vejam. E ouvindo eles isso, compungiram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É o único batismo que perdoa o pecado, que dá direito ao Espírito Santo. Amém. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Eu quero que vocês observem, Jesus tinha andado 3 anos e meio no seu ministério, e você vai ver que ele foi recusado, foi rechaçado, foi chamado de demônio, e ele sozinho não tinha gerado filhos. Como um homem sozinho não consegue fazer isso. Mas a hora que ele entra para dentro da igreja, em Atos 2, ele se torna 2 numa carne com eles. Amém. Agora os filhos começam a aparecer. Agora há poder para trazer os filhos espirituais. Amém. Então ele unido com a sua igreja. Oh, que coisa! E vejam, para concluirmos, e com muitas, vejam, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quem estava longe naquele dia? Nós estávamos longe. Deus continua chamando. Amém. Amém? Ó, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amém? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Amém. Bom, Juliano, por favor, faz uma oração para nós aqui. Gracioso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai. Esse sol, essa antiga testemunha que mais uma vez brilha, Pai, sobre nós. Amém. Ontem à noite, enquanto aquela chuva caía, Pai, talvez pudesse ter descido algum tipo de incredulidade no nosso coração, mas o Senhor nos surpreendeu com esse belo dia. Senhor, Amém. Pai. Obrigado. De poder vir ao rio cumprir as tuas escrituras, Pai, sabendo que não foi a força de um homem que trouxe esses 2 jovens aqui,
é a ação do Teu Espírito Santo, Amém. Pai. Amém, Senhor. É Tu quem completa, é Tu quem faz a boa obra em nossas Amém. vidas, Senhor. Amém. Não há nada que um homem possa fazer pelo outro homem, Pai, mas é Tu o homem fazendo a obra, Pai. Nós encomendamos esse jovem casal, Pai, esses dois jovens, aquilo que faremos agora, Pai, o Amém. cumprimento das Tuas Escrituras, Pai. É esse passo que eles têm dado, Pai. E nós, como um corpo aqui agora, Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Confiando, Pai, que o Senhor já está em nosso meio, Pai. Que o Senhor preparou tudo aqui, Senhor. Amém. E é o Senhor quem está operando, Pai. Verdade. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Enquanto nós vamos agora entrar para o ato batismal, o irmão Tony estará dirigindo os hinos, dando continuidade ao culto, ok? Vejo um cordeiro. Nós já estamos cantando. Amém. Amém? Veja um cordeiro, o cordeiro perfeito é. Vamos lá? Vejo um cordeiro, cordeiro perfeito é, caminhando ao altar, sacrificado será. Caminhando ao altar, sacrificado será. Ele é Jesus. Ele é Jesus e morrerá em uma fria cruz. Ele é Jesus, Ele é Jesus e morrerá em uma fria cruz, em uma fria cruz. Sua bandeira levantarei, porque a morte derrotada foi por Ele. Ressuscitou, e a de vitória eu cantarei. Sua bandeira levantarei, porque a morte derrotada foi por Ele. Ressuscitou, já de vitória eu cantarei. Toda a terra, toda a criação testemunharam a ressurreição. Testemunharam a ressurreição. Já não há temor, já não há temor, meu Redentor venceu na cruz. Já não há temor, já não há temor, meu Redentor venceu na cruz, venceu na cruz. Sua bandeira levantarei, porque a morte derrotada foi por Ele. Vamos chegar mais aqui, irmão. Ressuscitou, Chega mais e a de vitória eu cantarei, sua bandeira levantarei, porque a morte derrotada foi por Ele. Ressuscitou, e a de vitória eu cantarei. Vejo um cordeiro, cordeiro perfeito é, caminhando ao altar, sacrificado será. Caminhando ao altar, sacrificado será. Ele é Jesus e morrerá em uma fria cruz. Ele é Jesus. Ele é Jesus.
ti, o Senhor a conhecia. O Senhor a conhecia na sua jornada terrestre aqui. O Senhor sabia que um dia ela estaria aqui. O Senhor sabia que um dia o Senhor se encontraria com ela. E a palavra traria um choque na sua vida, traria um desespero na sua alma, Pai. Senhor, eu quero que ela está aqui arrependida dos seus pecados. E, Pai, confessando a fé no sangue do Senhor. Pai, pedindo essa confissão, pedindo seu arrependimento, pelo poder do sangue de Jesus. Tudo aquilo que aborrece, todo pecado, toda mentira, toda coisa má, todo pensamento, tudo aquilo de acusação contra ela. Pedindo a confissão do sangue de Jesus Cristo, pedindo seu arrependimento, Pai. Tudo isso é jogado no mar do esquecimento, Pai. Minha mãe, eu sei que nós possamos levantar, Senhor, dessas águas para uma nova vida em Cristo Jesus. Para uma experiência profunda, para uma experiência de justificação, santificação, corporal, e o batismo com o Espírito Santo. E ela possa andar por essas ruas, Pai, como um testemunho que vai ser ontem e hoje eternamente. Então, Pai, eu como ministro do Evangelho, eu peço que tudo que há contra ela seja jogado no mar de esquecimento e ela possa ser lavada no sangue de Jesus Cristo e sua vida seja para a glória de Deus, no nosso Senhor. Amém. Eu te bato em nome de Jesus, para que receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Ressuscitou, traz vitória, eu cantarei. Foi a profecia, o anjo disse ao grande mensageiro: se produzirá a grande vitória, do amor de Deus. Caminharei nesse caminharei após os passos de Elohim, deve chegar ao fim dos tempos. Nosso divino viva em mim, caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim, deve chegar ao fim para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pai, que essa experiência seja trazida no âmbito dessa hora, seja uma profunda experiência com a palavra, com o teu Espírito, Pai. Quem o convenceu foi a palavra pregada no teu Espírito. Não convença ele, Pai. Senhor, foi o teu Espírito, Pai. Ninguém pode convencer um ao outro, mas o Senhor o convenceu nessa experiência. Ele precisava se arrepender, ele precisava da experiência com Jesus Cristo para uma libertação total. Então, Pai, tudo que é contra ele, todo pecado, toda mentira, toda acusação que Satanás tem contra ele, isso seja jogado no mar de esquecimento como você. Só o Senhor tem o poder de perdoar. Pai, que ele possa levantar nessas águas batismais para uma nova vida em Cristo Jesus, para uma experiência de vida, para uma experiência com o teu Espírito Santo, Pai, e mostrar que Deus honra hoje. Então, em nome de Jesus, Pai, que ele receba essa experiência e sua vida seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim, quero chegar ao fim do tempo.
fazer uma foto. Amor divino, viva em mim. Caminharei esse caminho. Caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Amor divino, viva em mim. Amor divino, viva em mim. O amor divino, viva em mim. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Que agradecemos, Senhor, por essas vidas. Pai, que o Senhor tem comprado com o teu sangue, Senhor. Amém. Meu Deus, se não fosse o poder do teu sangue, o que seria de nós? É verdade. Se não fosse o perdão de nossos pecados, o que seria de nós? É verdade. Aonde estaríamos nesse dia? Ou se já não estaríamos numa sepultura, em qualquer outro lugar, jogado num canto abandonado. Apenas um cadáver, Senhor. Mas o teu sangue nos vivificou. A tua palavra veio a nós. E o Senhor nos deu uma experiência com a palavra. Sim, Senhor, e podemos dizer, Senhor, que já estamos em Cristo e nova criatura somos. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, Pai. Ó Senhor, não lembramos dessas coisas para glorificar Satanás. Nós lembramos dessas coisas para ver o poder do teu sangue operando em nós. Sim, Senhor, eu te agradeço pela vida do irmão, a vida do irmão Anthony, a vida do irmão Leoceles. Pai, que eles possam ter uma experiência profunda com essa palavra e com o teu Espírito Santo. E obrigado pela presença dos meus irmãos aqui, de todos os irmãos aqui, compartilhando com eles esse momento. Pai, que o Senhor possa abençoá-los ricamente também, Senhor, o culto dessa noite. O Senhor venha nos dar um bom tempo na tua presença, um tempo de culto em torno da palavra, de adoração e tudo mais, Pai, que só o Senhor pode nos dar. Pois oramos agradecidos a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela presença de todos.